Vou só aproveitar para dar uma informação que a gente publicou hoje, que é relacionada mais ou menos a Libertadores, que é que o Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão fazendo um lobby junto à Conmebol e FIFA para serem cabeças de chave no Super Mundial do ano que vem da FIFA de clubes. Eles têm um argumento técnico que eles são campeões da Libertadores, eles querem esse direito também para o time que for campeão em 2024, com o objetivo de fugir dos times mais fortes europeus. Isso a base. Eles já se reuniram, fizeram uma petição para Conmebol, e a Conmebol, a informação que eu tenho, vai passar essa petição para a FIFA, dando apoio, pedindo que eles sejam cabeças de chave, assim como os campeões da Champions League. Dessa forma, eles não fugiriam dos times europeus, mas fugiriam do Real Madrid e do Manchester City, enfim. Então, os três estão mobilizados aí, já se reuniram, fizeram essa petição para a Conmebol, e a Conmebol vai levar a petição para a FIFA. E ontem teve essa outra informação aí que a gente publicou, que é a Conmebol tentando anular o rebaixamento dos clubes. Então, são dois movimentos aí da Conmebol para tentar aumentar o seu status dentro da FIFA. Lembrando que a Conmebol e o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, têm uma relação de amigos com atritos. Então, vira e mexe, dá uma ziquezira entre eles ali. Já aconteceu mais de uma vez de ter problemas entre os dois. Mas o Alejandro Domingues tem do comitê executivo, vice-presidente da FIFA, enfim, ele tem um cargo alto. E aí, de vez em quando, a FIFA faz umas concessões e aceita o que ele está falando. Às vezes, ela faz por conta própria e ele fica irritado. E aí tem esses mini atritos aí entre eles. Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma observação sobre o Alejandro Domingues. Só, eu ia fazer uma brincadeira com você, vou fazer no final, mas assim, não com você, sobre o Alejandro Domingues. Cara, já teve 30 minutos de silêncio em homenagem ao Oswaldo Domingues Gibi, que é o pai do Alejandro Domingues, que morreu no dia 8 de fevereiro. Pô, toda a minha reverência ao presidente do Olímpia, tricampeão da Libertadores, grande dirigente paraguaio. Mas não teve isso pro Pelé no ano passado. Cara, são 30 minutos de silêncio, sem contar a homenagem feita ontem no sorteio da Conmebol. Bem longa, né? Porque, olha só, longa. E mais do que isso, a assessoria da Conmebol, assim que terminou a cerimônia do sorteio, mandou por WhatsApp o vídeo em homenagem ao Oswaldo Domingues Gibi. São 30 minutos de silêncio, porque, veja só, são 6 jogos, são 3 confrontos, 6 jogos na primeira fase da Libertadores. São 16 jogos ida e volta da segunda fase da Libertadores. E são 8 jogos ida e volta da terceira fase da Libertadores. Todos esses jogos tiveram 1 minuto de silêncio para o Oswaldo Domingues Gibi, que é o pai do Alejandro Domingues. Então, são 30 minutos de silêncio. Meia hora de silêncio. Bom acompanhar o sorteio com você. PVC pistola com os minutos de silêncio. Cara, o Pelé não teve isso no ano passado. Minha homenagem. E acabou ofuscada, né? A homenagem mais bonita, de fato, da noite, que foi a homenagem para o Francesco, que foi surpresa, que ele chorou. E aí, efetivamente, foi um momento genuíno do futebol, porque o Francesco é o príncipe do futebol uruguaio, jogador e ele ficou muito emocionado ali quando deram uma réplica da Copa América, ele ganhou 3 vezes, e uma da Libertadores, e foi um momento legal do sorteio, só que esse momento legal durou 5 minutos, e o outro foi bem longo, então eu acho que teve uma desproporção de fato, concordo com o PVC aí. Quando você for entrar no prédio da Conmebol hoje, não esqueça de fazer 1 minuto de silêncio em homenagem ao Oswaldo Domingues Gibi. Eu só vou pegar uma contramão aqui, porque eu acho assim, eu tenho muita ressalva em relação a dirigentes, principalmente de federações e tudo mais, que acho que o nosso papel é sempre apurar, desconfiar no sentido jornalístico mesmo, de atitudes e tudo mais, de ações, aquela coisa toda. Mas eu acompanhando a trajetória do Alejandro Domingues, eu acho que ele é um grande dirigente. Eu acho que ele é um cara moderno, ele é um cara que não parou no tempo, como a Conmebol durante muitos anos ficou com dirigentes dinossauros.
O Alejandro Domingues é um cara que sabe muito bem transitar na UEFA, na FIFA, transita muito bem nas confederações, né? É um cara muito habilidoso politicamente, e é um cara que, querendo ou não, transforma a Libertadores e melhora a Libertadores. Ainda tem muita coisa a ser feita na Libertadores, principalmente nas questões de racismo, na minha opinião, mas você tem ali... Você tem muita coisa para melhorar, sem dúvida nenhuma, de estrutura, de estádios, né? E principalmente nessa questão de comportamento dos torcedores em relação a racismo e violência. Mas eu acho assim, por exemplo, tem a premiação. Hoje a Libertadores anuncia a premiação, a melhor premiação do mundo, a maior premiação do mundo. E eu acho que a Libertadores ela tem ficado um pouco mais organizada, ela tem se organizado muito em função do trabalho do Alejandro Domingues, o trabalho de outras pessoas que trabalham lá, que estão no dia a dia lá com ele. Então, ele tem méritos, Hernan. Eu acho que ninguém pode negar aqui que ele tem méritos. Melhorou a Libertadores, melhorou a Conmebol, acabou aquela zona que era aqui. Eu vinha na época do Nicolas Leoz e isso aqui era uma esculhambação naquela época. Eu concordo contigo com o que você está falando. Eu só acho que eu concordo também com o PVC, que acabou sendo um negócio muito personalista ontem. O fato dele ter méritos na gestão também não desfaz, eu acho, a crítica de que acabou sendo um movimento personalista. Os dois pontos são bons, digamos assim, tem um equilíbrio entre eles. E agora, tem a questão do racismo, por exemplo, o caso do Bruno Tabata do ano passado, que é um caso que o Bruno Tabata foi excluído da Libertadores por ter reagido a um ato de racismo da torcida paraguaia. E assim, o Bruno Tabata foi embora do Palmeiras, não fez a menor diferença para a campanha do Palmeiras, que morreu na semifinal. Mas ele ficou suspenso por 4 meses, porque os torcedores no Paraguai fizeram um ato racista em relação ao Bruno Tabata. O Bruno Tabata fez um ponto de interrogação perguntando isso aqui que vocês estão fazendo, e ele pegou 4 meses de suspensão. E o outro ponto que eu estou dizendo é assim, eu acho que o Alejandro melhorou mesmo a Conmebol, estou de acordo com você, mas não precisa fazer uma quermesse no sorteio. Bom, aí, gente, eu vou ter que despedir do Rodrigo, que ele está lá trabalhando. Nem sei se vai senão eu sou expulso aqui do quarto. Vou ter que fazer o check-out. Então vai lá. Valeu. O check-out agora é 9 da manhã, né? Valeu, Rodrigo. A gente se despede do Rodrigo e coloca o Thiago Arantes já na nossa conversa, porque valeu, vamos falar abraço, de seleção brasileira sempre. Valeu. Queria muito falar de seleção brasileira. Pode mandar aqui no chat coraçãozinho. Seleção brasileira, é o assunto do momento. Tem amistoso contra a Inglaterra. Primeiro amistoso do Dorival, que apresentou ontem a nova delegação, com uma nova chefe agora, a Leila Pereira, primeira mulher em chefe de delegação do futebol masculino, muito legal, e 8 estreantes em campo. O Thiago está lá acompanhando tudo na Inglaterra e traz para a gente os bastidores desse primeiro treino do Dorival. E o que a gente pode esperar, Thiago? Bom dia para você, da primeira escalação dele para o amistoso. Bom dia, Domitila, bom dia para PVC, Hernan, todo mundo ligado de primeira. É um clima de que a CBF finalmente deixou de ser interina, né? Depois dessa transição aí que foi o ano de 2023, agora a gente tem um treinador fixo, tem coordenadores, tem gerentes, enfim, é uma CBF que depois de um ano muito ruim em 2023, ela volta a ser fixa, com as críticas que a gente possa ter, mas pelo menos já não é aquela CBF interina. Um primeiro treino em que o Dorival ainda não tinha todos os jogadores, alguns como, por exemplo, o Bremer, que foi convocado de última hora para substituir o Gabriel Magalhães, chegou de Milão, hoje chegou de Turim, quero dizer, né, da Juventus, e o Léo Jardim, também o goleiro do Vasco, que chegou depois de ter disputado jogos no Brasil, né, no fim de semana. O primeiro treino, Domitila, pelo que a gente pôde observar, e essa observação que é do Lucas Mussetti, que é o nosso companheiro que está aqui com a gente também, um Dorival pedindo muita precisão no passe. Saía um passe errado, ele parava, falava, não, vamos melhorar esse passe. O Dorival muito preocupado com esse fundamento na seleção brasileira, querendo o tempo todo que os jogadores estivessem focados em dar passe no pé, em tentar coordenar bem com os seus companheiros, né? A seleção não costuma ter tempo, né, para trabalhar, então o Dorival está tentando tirar cada minuto ali de tempo que ele tem para poder fazer esses primeiros ajustes. Você falava da Leila, Domitila, tem uma história muito legal. A Leila hoje ela apareceu na sala de entrevistas coletivas, né, o pessoal ali esperando para a entrevista coletiva, ela apareceu e ficou perguntando, meio que perguntando para os repórteres, meio que perguntando para o Rodrigo Paiva, assessor de imprensa da CBF, se ela podia assistir a coletiva.
Ela falou, eu posso ficar aqui? Posso assistir a coletiva? E ela sentou ali no meio dos repórteres e assistiu a coletiva. A gente nota uma Leila tentando estar presente, né, tentando se integrar aí nessa seleção brasileira. Ela, como a primeira mulher chefe de delegação de uma seleção brasileira. Se vocês quiserem, a gente já fala de um possível time titular agora, se não, eu passo para vocês. Exatamente, da seleção brasileira masculina, PVC, bem lembrado. Eu passo a bola para vocês, depois a gente fala de time titular. O episódio, na verdade, ela acaba sendo, curiosamente, a Londres as 2 vezes. Ela é a primeira chefe de delegação mulher, mas nos Jogos Olímpicos de Londres, a Patrícia Amorim foi convidada e confirmou que seria a chefe da delegação da seleção brasileira feminina nos Jogos de Londres, curiosamente na mesma cidade. Só que depois ela teve um compromisso e teve que rejeitar o convite. Então ela acabou não sendo. Por isso que a Leila é a primeira mulher chefe de delegação, mas é a segunda mulher convidada para ser chefe de delegação, a primeira na seleção masculina de futebol. Boa, Thiago, muito legal esse bastidor que você trouxe para a gente. E agora, se você puder, por favor, falar dessa possível escalação. E tem uma informação que eu estava vendo interessante, que vai ser a primeira vez que a gente vai ter um goleiro em mais de 5 anos, que não Alisson, Ederson e o Everton. É isso, e o gol é uma das dúvidas, né? Aqui se comenta que o Rafael, goleiro do São Paulo, poderia ser o titular, mas é a posição que está mais aberta, aí uma das posições que está mais aberta, a disputa entre ele e o Bento, né? O Léo Jardim, como foi chamado depois, a gente entende que ele não está na mesma prateleira das preferências do Dorival para esses primeiros dias, né? A gente imagina uma escalação com o Rafael, Danilo na lateral direita, na defesa existe uma outra dúvida, porque o Beraldo possivelmente vai ser titular, porque foi chamado naquela primeira leva, possivelmente seriam Beraldo e Gabriel Magalhães. Agora, pela ordem da convocação, a gente imagina que possa ser o Beraldo e o Murilo, zagueiro do Palmeiras. Existe uma possibilidade do Dorival talvez colocar o Bremer, porque ele tem esse entrosamento com o Danilo, da Juventus, mas o Bremer foi chamado por último, né? Ele foi chamado depois do corte do Gabriel Magalhães. Então, vamos fechar aí com Beraldo, Murilo e na lateral esquerda, uma dúvida entre Ayrton Lucas e o Wendel. Do meio para frente, é mais consolidada a escalação, né? Seria uma escalação com três jogadores de meio campo da Premier League, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e o Lucas Paquetá. Na frente, Rodrigo, Vini Júnior e Richarlison. Essa é a seleção que a gente imagina aqui depois do primeiro treino. Daqui a pouquinho tem o segundo treino. A gente vai ver 15 minutos só dessa atividade. Não vai dar para descobrir muita coisa olhando o treino, mas aqui nos bastidores, tanto eu quanto o Lucas Mussetti, a gente vai tentando aí entender quais são os movimentos do Dorival e qual vai ser esse primeiro Brasil do Dorival Júnior, que começa com um jogo daqueles enormes, né, contra a Inglaterra em Wembley, um dos grandes templos do futebol mundial.